Bom dia, amados. Graça e paz no Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra que se encontra em Mateus, no capítulo 5, apenas o versículo 8. Mateus 5, apenas o versículo 8, que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Qual pessoa, irmãos, que não gostariam de se encontrar pessoalmente com Deus vivo? Quem não gostaria? Quando nós temos intimidade com Ele, em muitos momentos nós podemos ouvi-lo e senti-lo. Porém, como nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus falou sobre as bem-aventuranças do cristão. E uma delas é que, se a pessoa tiver um coração puro, ela verá a Deus. Mas vamos refletir, rapidamente. O que é ter um coração puro? Essa resposta, ela só será encontrada quando compararmos o nosso coração ao coração de Jesus. Cristo veio ao mundo em um corpo humano, mas o seu coração era diferente do nosso. O coração de Jesus amava, se compadecia, ajudava com alegria e perdoava. Perdoava quantas vezes fosse necessário. Só havia o amor de Deus, que se transformava em palavras e ações. Quando o pecado, irmãos, insistir em se alojar, em sujar o nosso coração, devemos seguir o exemplo de Davi, que chegou aos pés do Senhor e declarou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51. Esse processo, irmãos, de purificação, muitas vezes ele não é fácil. Ele dói, ele é doloroso, porque muitas vezes ele vai mexer com feridas abertas, que ainda não foram cicatrizadas, com pecados que não foram confessados e muitas vezes pecados que não foram nem sequer abandonados. Então esse processo dói. Mas por mais que venha a doer, vale a pena deixar o Senhor trabalhar em nossos corações, pois além de nos tornarmos pessoas muito melhores, veremos Deus muito mais presente em nossas vidas. Então vale a pena termos uma vida aos pés do Senhor Jesus, de estarmos a todos os dias confessando os nossos pecados, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão e uma vida perfeita ao lado do Senhor Jesus, perfeita no sentido de estarmos nos convertendo a cada dia, de estarmos aos seus pés a cada dia para sermos melhores. Eu quero terminar com o Salmo 24, que diz assim: Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E que essa seja a nossa oração hoje, para que possamos ter um coração puro, sempre comparando com o coração do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor Jesus que esteja nos preparando nossos corações, nossos lares, para mais um estudo com o pastor Samuel. Oremos. Senhor, a nossa oração nessa manhã é que nós queremos declarar que nós queremos um coração puro, Pai. Que nós desejamos Deus presente nas nossas vidas. Nós pedimos, Pai, ao Espírito Santo que nos mostre, que cure as feridas abertas, vá ao encontro da vida de cada irmão, de cada irmã que está nos ouvindo. Vá, Senhor, ao encontro das suas dificuldades, que Tu possas estar nos mostrando aquilo que precisamos abandonar, precisamos ser melhores, Senhor, para Te servirmos em espírito e em verdade, para que possamos ter experiências reais, concretas contigo no nosso dia a dia, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã. E nós também queremos, Pai, Te agradecer pela união de homens,
pelo papel tão importante que eles exercem na igreja e principalmente dentro dos seus lares, Pai. Também trabalhe no coração de cada homem, que eles assumam, Senhor, a postura de servos, de sacerdotes, de orar pela sua família, de interceder. Esteja, Senhor, também com aqueles que oram pelos seus cônjuges que ainda não se converteram, que haja conversão de cônjuges, dos seus filhos. Fortalece os lares, Senhor, que haja amor, fidelidade, companheirismo, Pai, em nome de Jesus. E que toda seta armada do inimigo sobre a vida das nossas famílias que caia por terra, em nome de Jesus. Queremos, Pai, uma igreja forte, queremos igrejas fortes, Senhor, e famílias fortes. Seja para aqueles casais, Senhor, que estão passando por dificuldades nos seus relacionamentos. Haja com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E nós queremos, Pai, te pedir pela família do Luizinho nesse momento, que sofre pela perda, Senhor, do Daniel. Te agradecemos pela vida do Daniel, porque ele é teu servo, foi teu servo, Pai, e está contigo. Mas os seus familiares sofrem, Pai, tanto desgaste, internado há tanto tempo, que tu possas estar enxugando as lágrimas, que tu possas estar confortando a cada um deles, Senhor. Tira a dor, tira, Senhor, o pesar, enxugue as lágrimas. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos pela semana que o Senhor nos deu, pela vida, por todos os livramentos. E mais uma vez colocamos a vida do nosso pastor. Usa poderosamente, em nome de Jesus. E tira, Senhor, tudo nos lares nesse momento que vem atrapalhar esse momento de estar nos ouvindo e nos alimentando da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui a tela. Graça e paz. Eu quero também parabenizar a União de Homens pela boa programação de ontem, a toda a diretoria, né, trazer a minha solidariedade ao Luizinho, né, que Deus possa continuar confortando o coração dele. E hoje nós vamos falar sobre a proclamação do Evangelho durante a grande tribulação. Um texto bom para nós estarmos meditando nisso está no Apocalipse, no capítulo 14, né, no verso 6 e no verso 7, quando diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Mas antes de entrar propriamente dito na proclamação do Evangelho na grande tribulação, eu quero fazer aqui uma recapitulação sobre os propósitos divinos na grande tribulação. Tem algumas pessoas de que não entendem o porquê da grande tribulação e confundem, então, até a questão do atributo de amor de Deus como algo contraditório durante a grande tribulação. Mas a gente precisa lembrar que nesses atributos de Deus precisa haver um equilíbrio na interpretação e na compreensão. Deus é amor, mas ele também é santo e ele também é justo. E por isso, então, é necessário que a justiça seja reivindicada, né? E a grande tribulação será esse momento, visando também levar as pessoas ao arrependimento, né? E o atributo de justiça de Deus, então, também ele é colocado
em destaque nesse período, para que as pessoas possam ser alertadas que precisam viver de forma coerente, porque nós somos seres responsáveis dos nossos atos diante de Deus. Então, eu quero estar aqui rapidamente apresentando para vocês um passo a passo da grande tribulação, para que você possa ter uma ideia dos propósitos de Deus nesse período, né, que está para acontecer. O primeiro é aplicar os juízos divinos sobre a terra, né? E aí, então, nós temos que lembrar daqueles capítulos, capítulo 6, né? Capítulo 8, né? Capítulo 16, que vai falar respectivamente sobre os selos, as trombetas e as taças, né? E entender, então, de que a grande tribulação é um momento da aplicação do juízo divino sobre a terra, né? Também nós precisamos ter em mente de que o propósito é levar o maior número possível de pessoas ao arrependimento, né? Apesar de que Apocalipse 16:9 vai dizer que muita gente vai rejeitar essa possibilidade também durante a grande tribulação. Também, no período da grande tribulação, há um propósito divino de reconciliar Israel com o Messias. A Bíblia fala que haverá um grande avivamento na nação de Israel durante a grande tribulação, né? Será dado a eles um espírito de súplica, de quebrantamento. Lendo Zacarias no capítulo 12, nós temos a ideia exata desse momento muito lindo na nação de Israel, quando eles serão quebrantados e reconhecerão a Jesus como o Messias, depois de muito sofrimento. Também, né, o propósito da grande tribulação é destruir o império do anticristo. Apocalipse 19:11-21 nos mostra isso de uma forma muito clara, né? É interessante de que nesse período, então, o mistério da iniquidade ele será completamente desvendado, vai estar no seu auge, mas ele também vai ser destruído, né? E então, no período da grande tribulação, haverá essa boa notícia, né, da destruição do império do anticristo. E temos que ter sempre em mente essa verdade, né, de que o Apocalipse não é uma mensagem de desespero, sim de esperança, né? E nós precisamos ter isso em mente para compartilhar com as pessoas, desde que a resposta correta seja dada a Deus nesse momento tão difícil da história da humanidade. Também, né, um outro propósito é cumprir a palavra de Deus. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas Jesus disse, as minhas palavras não passarão, Mateus 24:35, e nós teremos, então, no período da grande tribulação, também o cumprimento dessa palavra, né? E, por fim, é implantar o reino de Cristo. A Bíblia fala, né, que o reino deste mundo vai se tornar do Senhor e do seu Cristo. E no final, então, da grande tribulação, isso vai ser visto de uma forma bem clara. Então, eu quero que você possa ter essa ideia geral aqui, né, de que há propósito definido na grande tribulação, que não é só sofrimento, né? Deus tem propósitos para esse tempo e vai levar a termo, então, a sua vontade, o seu propósito está no controle de todas as coisas, visando, então, cumprir a sua palavra, implantar o reino de Cristo, destruir o império do anticristo, levar os homens ao arrependimento de seus pecados e reconciliar Israel com o Messias. Então, isso é bom para que você possa ter uma ideia assim, didática, para que você possa, quando falar para as pessoas sobre a grande tribulação, dar uma abordagem também positiva, né? Mostrando quais são os propósitos divinos nesse período tão difícil que a Bíblia fala que está para acontecer num futuro próximo, né? Então, nós vamos falar do Evangelho na grande tribulação. Uma das perguntas recorrentes é de que se haverá proclamação do Evangelho durante esse tempo, se haverá conversões, né? A gente já respondeu isso de uma forma geral, hoje nós vamos trabalhar esse assunto de uma forma mais específica. Nós podemos dizer que sim, né? Haverá o testemunho dos mártires,
né, Apocalipse 6, 9 a 11, lá no 5º selo, vai falar, né, sobre o clamor dos mártires e a palavra de Deus em relação a eles, dizendo de que havia necessidade desse número de mártires ser completado através do testemunho, do posicionamento, que o levaria à morte, mas eles estariam proclamando a palavra de Deus, mesmo correndo esse risco. Né? Nós falaremos também hoje sobre as 2 testemunhas, né? Que também é um momento muito impactante nesse período chamado Grande Tribulação. É uma demonstração prática também de que Deus não vai ficar sem testemunho aqui na Grande Tribulação, onde esses 2 personagens serão usados com muito poder, muita unção, muita glória, né? E também com muita fidelidade, né, diante de Deus. Também os 144 mil, né, que é um assunto também bastante polêmico, em que muita gente quer saber a identidade, né, qual será também a proclamação deles especificamente, quem faz parte desse grupo seleto. Tentaremos responder essas perguntas no dia de hoje. E também o anjo proclamador, né, que lemos aqui, inclusive, aqui no verso 6 e no verso 7, aqui no início. Né? Então, nós podemos dizer, de uma forma clara, de que haverá testemunho do Evangelho no período da Grande Tribulação, através dos mártires, através dos 144 mil, através das 2 testemunhas e através também do anjo proclamador, que estará proclamando aquilo que a Bíblia chama de evangelho eterno, ok? Então, lembre-se disso, né? Que haverá proclamação do evangelho com muita unção, muita graça, muito poder no período da grande tribulação, ok? E aí eu quero lembrar para você agora aqui o testemunho dos mártires, né? Da onde que nós tiramos essa interpretação. Tiramos desse texto de Apocalipse no capítulo 6, quando diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, nós podemos ver de que haverá proclamação, né? Porque a resposta de Deus foi de que haveria necessidade de um tempo para que o número de mártires pudesse ser completado, né? Então, nós podemos dizer de que esses mártires serão aqueles que na grande tribulação vão se arrepender dos seus pecados e vão se recusar a adorar a besta e receber o número, né? Isso fica até claro quando encontramos essa resposta em Apocalipse 20, versículo 4, quando diz: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? E é interessante que todos esses aqui que nós estamos falando, que estarão proclamando o evangelho e morrendo por causa disso na grande tribulação, eles terão uma posição de destaque no milênio, né, que será assunto nosso nas nossas próximas aulas, ok? Mas haverá a proclamação dos mártires, né? A Bíblia vai dizer, então, né, que a cada um deles foi dada uma vestidura branca, né, e lhe dissessem para que repousasse ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse é o texto de Apocalipse no capítulo 6. No capítulo 20, que lemos anteriormente, é a resposta, né, desse momento, então, chegado, e que dá para eles também um lugar de destaque, né, no milênio, né, que vamos estudar nas aulas aí à frente, né? Vai dizer de que esses mártires, né, a identidade deles é gentílica, né, porque eles vêm de todas as tribos, línguas e nações, né? E há também, né, uma cerimônia especial para recebê-los no céu, Apocalipse no capítulo 7, do verso 9 ao verso 17, né?
Então, haverá uma proclamação gentílica, compromissada, de pessoas que vão rejeitar a adoração à besta, se posicionarão por isso, né? E será uma pregação viva para aqueles que estiverem aqui nesse período difícil da história, ok? Então, a proclamação dos mártires. Também há a proclamação dos 144 mil, que é um número simbólico, né? Que 12 vezes 12 mil, né? Que significa governo, né? Governo. E a Bíblia vai falar de que esses são judeus, né? Porque aqui, ó, o texto diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos de Israel, né? Então, os 144 mil é um grupo seleto de judeus que vão aceitar o Messias e rejeitar a adoração à besta e se posicionar contra, né? Na grande tribulação, né? Nós sabemos que no final da grande tribulação haverá um grande avivamento, né, na nação de Israel. Romanos capítulo 9, 10 e 11 afirma isso. Os 144 mil, eles são as primícias desse movimento, né? Serão aqueles que vão se posicionar e aceitar Jesus primeiro, né? E vão morrer por causa disso. E a Bíblia vai dizer também de que eles vão ganhar, né, uma posição de destaque também, né, no milênio e quando chegarem ao céu. Olha só o que o texto diz. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, né? Então, são selados espiritualmente. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Isso aqui significa uma posição de privilégio. E vai dizer que aquele cântico é um cântico exclusivo, né? Que ninguém podia aprender, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E a Bíblia vai usar, então, aqui algumas expressões idiomáticas, hebraicas, para falar, então, sobre esse comprometimento e essa santidade dessas primícias judaicas, né, que estarão aceitando Jesus como Messias na grande tribulação. E vai dizer assim, e esse pedaço, então, traz muita dúvida para muita gente, né, quando diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca e não tem mácula, né? Então, essa expressão idiomática, que não se macularam com mulheres, porque são castos, precisa ser entendido dentro do ponto de vista bíblico, né? Nesse período aí do Apocalipse, a prostituição é comparada, né, à idolatria, ao afastamento da verdade de Deus. Tanto é de que nesse versículo é dito, são esses que não se macularam com mulheres, né? E aqui, então, a indicação seria de prostituição espiritual, né? De que eles se mantiveram puros, né? Não tem nada a ver com uma linguagem literal, até porque o Apocalipse é um gênero que ele é composto de símbolos que precisam ser interpretados. A ênfase aqui é de que eles foram santos, que não se envolveram, né, com a grande meretriz que aparece, por exemplo, em Apocalipse no capítulo 19, de que é o símbolo da falsa religião, né? Então, esse texto não pode, de forma nenhuma, ser entendido de forma literal, né? Tem que ser entendido como um grupo de judeus comprometidos com Deus, né, que vão reconhecer o Messias, e eles farão isso de uma forma que são chamados de primícias, porque eles serão os primeiros a fazerem isso, vão sofrer muito, mas eles estarão também recebendo privilégios quando chegarem ao céu e também no tempo do milênio, que vamos estudar posteriormente, ok? Então, nós podemos afirmar isso, né? Além dos mártires, que é o grupo gentílico, né, que vem de todas as tribos, línguas e nações, haverá também um grupo, né,
de primícias de judeus que também confessarão a Jesus durante a grande tribulação. Nada eles temerão por perturbar o império do anticristo, anunciando o evangelho. Eles vão enfrentar toda a atrocidade, toda a violência do império do mal em plena grande tribulação, né? E é dito na palavra de Deus, no Apocalipse, no capítulo 13, que a saída para que nós possamos prevalecer é estar disposto a morrer, né? E as pessoas vão morrer mesmo por causa desse posicionamento em rejeitar a adoração à besta e o falso profeta, né? Então, olha, eu quero repetir isso para ficar bem claro, né? A identidade dos 144 mil são os judeus, né, que se converteram após o arrebatamento da igreja. E aí você precisa ter esse texto aí de Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14 para dar essa resposta bíblica. Até porque, assim, tem algumas seitas, né, que vai estar dizendo que os 144 mil é um grupo de privilegiados de que estarão indo para o céu, só eles, né? Os demais estarão vivendo aqui numa terra transformada, né? Vão dizer que esse grupo seleto, então, e aí eles não colocam como judeus, né? Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que eles vêm das tribos de Israel, eles são judeus, né? Então, se alguém bater lá na sua porta, né, e dizer assim sobre os 144 mil, você já tem uma resposta bíblica sólida para responder a esse questionamento, né? E você precisa entender, então, de que eles precederão uma conversão em larga escala do povo judeu, né? Romanos 11, 26 fala a respeito disso. E por isso também eles são tratados por Deus como suas primícias. E eles são colocados, então, numa posição de honra, né? Então, há uma proclamação gentílica através dos mártires e há uma proclamação judaica através dos 144 mil. Ok? Essa é a identidade aí dos 144 mil. Ok? Eles serão muito comprometidos com Deus, né? E aí você precisa, para ter a ideia de quem são essas pessoas, de você ler Apocalipse no capítulo 7, né? E Apocalipse no capítulo 14, né? Que é o mesmo grupo, falando então da trajetória, né? E aí você vai ter então uma ideia clara desse grupo de judeus que darão um belo testemunho durante a grande tribulação. Okay? Vou repetir, ó, representam os primeiros judeus que rejeitaram adorar a besta na grande tribulação. Foram remidos na terra, diz o texto lá em Apocalipse 14, 3, né? Então, mostra de que eles passaram por dificuldades e perseveraram até o fim, até a morte, né? A Bíblia fala que eles foram selados por Deus, mostra a consagração deles, o compromisso deles com Deus. São seguidores do Cordeiro, né? Então eles reconheceram Jesus como Messias. E eles não se prostituíram com a falsa religião, ok? Isso aqui é o resumo, então, para que você possa ter uma interpretação correta sobre os 144 mil. Volto a dizer, os mártires são gentios comprometidos com Deus, que vem de toda a tribo, língua e nação. Apocalipse capítulo 7 fala a respeito disso também. E os 144 mil é um grupo seleto de judeus, né, que foram remidos da terra, foram selados por Deus, são seguidores do Cordeiro, e eles não se prostituíram com a falsa religião, ok? Eu quero reafirmar isso, que a expressão não se contaminaram com mulheres, porque são castos, é uma linguagem simbólica para dizer de que eles não se prostituíram com a falsa religião. É uma expressão idiomática que denota pureza espiritual, porque João compara a idolatria com a prostituição, que é adorar a besta, né? A prostituição, no livro de Apocalipse, está ligada também com a idolatria, né? Com a adoração à besta. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que os 144 mil se mantiveram puros em relação a Deus, ok?
Então, vimos aqui, né, dentro desta visão, a questão da proclamação gentílica, né, dos mártires, e a proclamação judaica, 144.000. Eu não sei, Miliane, se até aqui tem alguma pergunta, porque nós vamos entrar agora no testemunho das duas testemunhas. Então, aí a pergunta já era a respeito das testemunhas, então acho que melhor esperar um pouquinho. Quem são as duas testemunhas? Então, acho que agora é isso que você vai falar, não é isso? Isso daí, verdade. Tá bom. Então tá. Beleza. Então, a proclamação das duas testemunhas, né? Do Apocalipse capítulo 11, do verso 3 ao verso 6. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quiserem. Né? Então, são dois personagens, né, que vão aparecer também na grande tribulação e vão profetizar durante 3 anos e meio, né, porque 1260 dias é isso. Né? Quando fala que são duas oliveiras e dois candeeiros, né, a oliveira produz azeitona, que produz azeite. Né? E aí, então, lembra de que eles serão ungidos, com bastante unção, com bastante autoridade. Quando fala dos dois candeeiros, é porque fala também de que eles serão luz do mundo nesse período de uma forma muito interessante. Então, o testemunho é de que eles terão uma proclamação ungida, né, e que eles são considerados como fundamentais para trazer luz nesse período. A Bíblia vai falar também de que haverá uma proteção sobrenatural sobre a vida deles. Né? Se alguém desejar causar mal, né, não vai conseguir, né, em um determinado período, até que o propósito da proclamação se cumpra. Né? Depois que ocorrer esse propósito definido, eles serão mortos, né, em plena praça pública, e a Bíblia fala que acontecerá algo impactante, que eles vão ressurgir e serão levados ao céu à vista de todo mundo. Né? Então, vai ser uma visão um tanto quanto impactante. Quanto à autoridade deles, né, a Bíblia vai dizer que eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, e tem autoridade sobre as águas para convertê-la em sangue. Devido a esse versículo aqui, tem muita gente que é adepto da interpretação de que as duas testemunhas seriam Elias e Moisés. Né? Porque quando você olha a história bíblica, você vê de que essas duas características de fechar o céu para que não chova e ter autoridade para converter águas em sangue, são aplicadas na Bíblia para Moisés e Elias. Né? Dificuldade nessa interpretação é que a Bíblia fala que o homem está destinado a viver uma só vez, depois disso vem o juízo. Né? E a Bíblia fala, apesar do corpo dele não ter sido encontrado, que Moisés morreu. Né? Elias não. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Né? E então, algumas pessoas vão afirmar de que essas duas testemunhas seriam Elias e Enoque, que são as duas pessoas na Bíblia que não passaram ainda pela morte. Né? Enoque foi levado ao céu, né? Deus tomou para si, e Elias também você já sabe a história. Né? Tem também uma interpretação que vai dizer de que seriam duas comunidades, né, que estarão proclamando com muita unção, com muita graça, e que não seriam duas pessoas, seriam 2 grupos de pessoas. Mas essa interpretação ela não é muito aceita. E uma outra interpretação é de que não seria necessariamente nem Elias e Moisés, nem Elias e Enoque,
mas seriam personagens que trariam, né, essa unção que havia neles, né, e que serão designados, então, para esse período chamado a Grande Tribulação. Ok? Então, parece-me, né, de que a interpretação melhor para as duas testemunhas cabe melhor para que seja Elias e Enoque, porque eles não passaram pela morte, né? Se abrir uma exceção para Moisés, aí tem muita gente que vai dizer, então, que fere um princípio da Bíblia, porque Moisés morreu, né? E a Bíblia vai dizer que quem morre não volta. E isso seria uma dificuldade, né? E cabe bem também essa questão de que serão duas pessoas levantadas nesse período que terão a mesma unção, né, de Elias e de Moisés, né, que não são necessariamente pessoas que já viveram antes, mas que serão levantados especificamente para esse tempo. O que a Bíblia é direta, né, porque a gente sempre, quando fala com vocês, fala sobre a necessidade da gente separar fato, né, ou fatos de especulações. O que é fato? É que a proclamação das duas testemunhas, elas terão 3 fases, né? Uma pregação acompanhada de sinais, né, muito poderosos, verdadeiros, que vai até confrontar os prodígios e as mentiras do anticristo nesse período, né? Haverá perseguição, né, e morte depois de um tempo, né? Enquanto estiverem pregando, acompanhados de sinais, serão protegidos, as pessoas vão se levantar contra eles, né? Até muito parecido com o ministério de Jesus aqui na Terra, né? De que durante um tempo as pessoas tentavam matá-lo, mas não conseguiam. Mas depois de um certo tempo, até como aconteceu com Jesus, quando chegou a hora também, Jesus foi perseguido e morreu na cruz, né? E depois, então, foi ressurreto e assunto aos céus. E isso também vai acontecer com essas duas testemunhas, ok? Então, nós precisamos lembrar isso, né, de que o que é fato, né? O que é fato é que o ministério deles será muito semelhantes a Elias e Moisés. A Bíblia fala de algumas características que são muito semelhantes, mas isso não necessariamente garante a identidade deles sendo, então, como Elias e Moisés. E aí, então, tem um grupo que vai alertar, dizendo de que Elias sim, mas Moisés não. Por quê? Porque Moisés morreu, Elias não morreu, né? E aí, então, vai dizer de que o outro personagem na Bíblia, de que não passou pela morte, né, foi o Enoque, e que, então, Enoque se encaixaria dentro da interpretação que considera-se mais correta. E tem um grupo, então, que vai dizer de que a interpretação seria de que Deus vai levantar 2 personagens com a unção, né, de Elias e Moisés, e eles serão usados na grande tribulação. Com base em que? A Bíblia vai dizer, né, Jesus usou até isso, de que João Batista ele veio no espírito de Elias, né? E aí, até naquele tempo, havia um erro de interpretação, que alguns pensavam até de que Elias havia reencarnado em João Batista, mas não era isso, né? Ele veio no poder e na unção de Elias, tinha a mesma unção. Aí tem gente que vai dizer, então, que isso também vai acontecer na grande tribulação em relação às 2 testemunhas. E aí descarta a possibilidade de ser Elias, Enoque ou Moisés, mas ser 2 personagens que vão ter a unção que também estava sobre Moisés e Elias, ok? Tá bom? Então, as 2 interpretações que é aceita com mais força, né, é essa de Elias e Enoque, por causa do argumento de que Moisés morreu, de que Enoque não morreu, né, e nem Elias, e essa interpretação, então, também de que seriam 2 personagens que viriam na unção e no poder, né, de Elias e Moisés. Também isso acontece a continuação da unção no ministério de Elias e Eliseu, né? Que quando Eliseu pede para que houvesse porção dobrada, o espírito e a unção que estava sobre Elias passa para Eliseu. Então, fundamentados nesses argumentos, né,
chega-se à conclusão, então, de que a melhor interpretação para as duas testemunhas é que seja Enoque e Elias, ou duas pessoas que serão levantadas na grande tribulação, que terão a unção, a graça, né, a autoridade de Elias e Moisés. Ok? Pergunta aí, Miliane. Claro que a gente está aqui no chat conversando sobre Moisés e Elias, Enoque e Elias. Então, de um modo geral, as perguntas estão respondidas, pastor. E fica essa questão mesmo, né? Alguns acham que tinha muito a ver com Moisés e Elias, mas você já explicou. E eu só estou pensando que Elias se deu mal achando que não ia morrer. É brincadeirinha. É verdade, né? Porque senão é necessário que ele morra para que todo mundo passe pelo processo normal, né? Naquilo que está escrito em Hebreus no capítulo 9 lá, que diz, né? O homem está destinado a viver uma só vez e depois disso vem o juízo. Então ele não pode ficar de fora, ele tem que passar pela morte. Mas a Bíblia vai dizer de que ele vai ter, né? Assim, um momento grandioso que ele vai ressuscitar e vai ser levado ao céu na segunda vez agora, né? Na vista de todo mundo. Né? Então, mas por causa desses argumentos de que ele não morreu, precisa passar por esse caminho, né? E aí, então, tem gente que vai dizer que é ele. A questão das pessoas interpretarem como Elias e Moisés é a descrição, né, da realização dessas duas testemunhas. Fala de fechar o céu, né? De trazer fogo do céu. Então, as pessoas olham logo para Elias. Essas características são bem marcantes no ministério de Elias. E também de transformar a água em sangue. As pessoas lembram, então, em Moisés. Mas em Moisés esbarra essa questão do princípio da Bíblia, de que a Bíblia fala que Moisés morreu, né? Aí o pessoal fala assim, mas ele não apareceu lá no Monte da Transfiguração? Então, no Monte da Transfiguração foi uma visão, né? Não foi que ele apareceu. Foi uma visão, né? Uma visão foi dada ali para que fosse estabelecido de que Jesus é maior do que a lei, e Moisés representava então a lei naquela visão. Jesus é maior do que os profetas do Antigo Testamento, né? E o maior deles na concepção judaica era Elias, né? Então aquilo ali era para mostrar a superioridade de Jesus numa visão que eles tiveram ali para impactar, ok? E aí a questão de Moisés reaparecer no período da grande tribulação traria essa dificuldade da quebra de um princípio bíblico, ok? Aí o outro personagem que não morreu, né, ainda é o Enoque, foi levado ao céu, né? Então a gente precisa encontrar... Adorei o ainda. Ainda. Pastor, mas aí, agora eu fiquei com uma dúvida, assim. Porque Mas tem que passar pela morte? Os dois, sim, porque eles não passaram pela morte até o arrebatamento. O que muda essa questão é o arrebatamento. Aí não precisa morrer. Né? Mas eles, então, porque a Bíblia vai falar assim, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né? De que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E os que nós estivermos vivos seremos transformados. Então, a Bíblia vai falar de que a exceção para essa questão de não morrer está aqui no momento do arrebatamento, ok? E isso não aconteceu com Enoque e com Elias. E isso reforça a ideia de que o tempo para Deus é uma coisa totalmente diferente da nossa cronologia, porque, na verdade, eles estiveram nessa terra há milhares de anos atrás, mas isso não muda o fato de que, dentro da ordem estabelecida por Deus para o homem, eles ainda precisam passar por uma etapa. Gente, isso é muito incrível. Isso daí, exatamente, é isso aí, né? A eternidade de Deus, ela está acima da nossa cronologia, né? Nessa linha de tempo que nós temos. A linha de tempo também nos ajuda didaticamente, né? Mas Deus é eterno, né? Sim. E ele colocou os princípios dele e os princípios deles precisam ser observados. O que me fascina é esse detalhes, né, que Deus não deixa passar. Exatamente. É chocante, assim, você pensar, né? Porque, humanamente falando, é algo que, né, Elias
Enoque é muito, muito, muito tempo, Elias, e enxergar que na ótica de Deus essa ordem divina sobre tudo que acontece a cada ser humano precisa ser observado independente. Olha, é bem impactante. Sem acepção de pessoas, né? Sem acepção de pessoas. Estabelecer um plano e ele vai cumprindo o plano exatamente, não esquecendo detalhes. Porque se fosse eu, por exemplo, talvez eu esquecesse, deixasse, vamos abrir uma exceçãozinha lá para... Já estão há tanto tempo, né? Segue o jogo, né? Tanto tempo, o pessoal vai entender, né? Mas ele não, ele é bem coerente. Pastor? De passar desse mundo sem morrer no arrebatamento. Então, na verdade, aí a Cátia, agora tem as perguntas, né? Depois que a gente fala meia hora, vem as perguntas. A Catilene colocou assim: entendimento acontecerá apenas uma vez, então não podemos dizer que Enoque foi arrebatado. Então, podemos dizer que ele foi arrebatado, porque o arrebatamento acontece também, e ele não é comum, né? Tem algumas pessoas que dão uma piscada e diz que está sendo arrebatado, mas a Bíblia vai falar que não é comum, né? Aconteceu com Enoque, a Bíblia vai falar de novo que acontece com outro personagem, é com Paulo no Novo Testamento, né? 2 Coríntios vai dizer a respeito disso, que Paulo até vai questionar, que ele não tinha todas as respostas. Ele vai dizer assim, que aconteceu aquele fenômeno há 14 anos atrás, né? Então, quando ele fala que há 14 anos atrás, ele está dizendo que arrebatamento não é uma experiência que acontece a toda hora, né? Também vai dizer que nessa experiência nós não temos todas as respostas, porque ele vai falar que foi no corpo ou fora do corpo, não sabe, né? Mas que ele chegou lá no céu, arrebatado, ouviu palavras inefáveis e depois ele voltou, né? Então, a experiência de arrebatamento, né, que é muito falada nos ambientes mais pentecostais, ele é possível, mas a Bíblia coloca, né, alguns princípios para que a pessoa possa experimentar isso, né? Não acontece todo dia, né? Aconteceu com Enoque, aconteceu com Paulo, né? A Bíblia vai falar desses dois personagens, um no Antigo e o outro no Novo Testamento, né? E Paulo, ele foi e logo voltou aqui para a Terra. Enoque está por lá ainda. Enoque ainda está passeando. Está lá ainda, né? Mas a Bíblia vai falar então, e a gente precisa entender isso, né? De que não é uma experiência cotidiana, né? Porque até na questão do apóstolo Paulo, ele só vai compartilhar isso, né? E nem usou o nome dele mesmo para que as pessoas não pudessem pensar que ele estava querendo se destacar acima dos outros. Eu conheço um homem que há 14 anos atrás, então, essa experiência ela é tão esporádica que eu vou compartilhar com vocês 14 anos depois. E ele vai dizer assim, e não tenho todas as respostas para ela. Porque ele repete 2 vezes. No corpo ou fora do corpo, eu não sei, né? Ele vai dizer isso, né? E aí, então, a gente pode entender de que Enoque foi arrebatado. Ele não voltou ainda. Paulo foi arrebatado, voltou e já morreu, né? Enoque foi, não voltou ainda, deve voltar na grande tribulação e morrer. Temos um comentário do Juninho, que é só comentário, mas eu tenho que compartilhar, porque... Bom, se eu fosse um deles, iria ficar meio triste. Mas se eu soltasse fogo pela boca por um tempo e ressuscitasse, acho que ficaria mais contente. Então... Tá, fala, Miranda. Não, desculpa, aí tem as perguntas da Ivete, mas aí primeiro você faz o comentário aí do Juninho. Não, então, assim, e a gente precisa estar entendendo, assim, o que a Bíblia está dizendo, já que Apocalipse é um livro simbólico, esse fogo no céu, ou fogo da boca, né? Esse fogo da boca pode ser uma palavra com muita autoridade, pode ser também, né? Que não seja necessariamente tudo literal, exatamente, né? Porque o Apocalipse precisa ser interpretado, né? Então, a lição que fica é que eles terão muita autoridade, de que a pregação deles será acompanhada de sinais, né? Que terão uma proteção sobrenatural para não morrer antes do tempo nesse período. Depois serão perseguidos, morrerão e terão também assim, uma experiência muito grande na questão da ressurreição pública. Tá, o pessoal não vai deixar você terminar, ó. Tamires, não sei se me perdi, mas essas 2 testemunhas surgiram de onde? Tá. Então, essas 2 testemunhas, elas aparecem, porque no contexto bíblico, Elias também aparece de repente, né?
e a identidade deles só podem ser assim entendida através dos atos, né? Que é essa questão de fechar o céu, né? De trazer fogo para a terra e de transformar a água em sangue, né? Que é bem parecido com as ações de Elias e Moisés no Antigo Testamento. Tá. E Ivete, ela pergunta se João também foi arrebatado na experiência do Apocalipse. João foi arrebatado na experiência do Apocalipse. Mas aí depois ele voltou, né? E aí ele morre idoso, né? Em consequência das torturas que ele passou já velhinho lá na ilha de Patmos, né? Mas ele foi e voltou. João é um outro exemplo. Então a gente tem 3 exemplos clássicos, né? Que é Enoque, Elias e João. Mas João ele foi arrebatado e morreu. E o apóstolo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo e João são os que foram arrebatados e voltaram e depois morreram, né? Agora Elias e Enoque ainda não. Ok, pastor, acho que a gente está conseguindo tentar entender. Tá bom. É porque são vários detalhes, mas a lição principal, gente, ó, a lição principal dessa parte aqui na grande tribulação é de que haverá proclamação com autoridade, né? Que Deus não vai ficar sem testemunho e de que pessoas terão oportunidade de se converterem através dessas pregações. A lição didática, então, é de que há uma proclamação gentílica através dos mártires, isso que é importante. Haverá uma pregação judaica através dos 144.000 e haverá uma pregação impactante através das 2 testemunhas, né? Que são relatadas em Apocalipse no capítulo 11. Então, a lição, tirando os códigos, os símbolos, é de que haverá proclamação com muita autoridade, unção, no período da grande tribulação, através dos mártires, através dos 144.000, através das 2 testemunhas. É lógico que são coisas que vão acontecer no futuro e elas são reveladas no estilo literário, né? Simbólico, apocalíptico. Então, tem algumas coisas que a gente não tem uma resposta clara, a gente tem interpretação, mas a lição geral está dada, né? De que haverá pregação, haverá conversão, né? Haverá impacto, haverá fidelidade no período da grande tribulação, né? Uma história linda de pessoas que vão perseverar até o fim e serão salvos. Ok? Ok. Mas ainda tem uma coisa muito interessante também, que é a proclamação do anjo, né? E isso é interessante demais. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas, né? Esse anjo proclamador também é muito interessante, né? A mensagem dele é de arrependimento, ele proclama o evangelho eterno, né? O evangelho eterno é que as bases do evangelho não mudam, né? Que é a questão da exaltação de Deus, que está no controle de todas as coisas, né? E a questão também de que Jesus é o escolhido e que precisa ser reverenciado e adorado. E também, nessa parte, é demonstrado que Deus ainda dá chance aos moradores da terra, durante a grande tribulação, de se arrependerem, né? Aí volta a falar de que a ênfase é: Deus não ficará sem testemunho durante a grande tribulação, né? Já vimos a proclamação gentílica, a proclamação judaica, a proclamação das 2 testemunhas, a proclamação do anjo, né? Então haverá muita pregação durante a grande tribulação, ok? Perguntas, pastor. Pode falar. Ivete, quanto tempo as 2 testemunhas ficarão mortas? Juninho, o que significa estirados na grande praça? Isso aí. Eu vou responder o Juninho primeiro. Estirado na grande praça é que haverá assim uma constatação pública de que eles morreram, né? Que eles morreram.
E aí todos vão ter essa oportunidade de ver, constatar de que aquilo ali não é uma enganação. Eles morreram, né, de verdade, e aí, então, depois eles vão estar sendo ressuscitados, né? Verso 8 vai dizer: seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, tem gente que vai entender de que eles estarão ali, né, em Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então, eles estarão ali expostos, aí vai dizer que 3 dias e meio. Mas tem gente que vai dizer que não sabe se esse 3 dias e meio, literalmente, 3 períodos de 24 horas mais 12 horas, ok? Mas o que a Bíblia fala é que eles estarão ali 3 dias e meio, Apocalipse 11, verso 8 e verso 9. Tá. E aqui eu não entendi muito bem. O Juninho coloca assim, espiritualmente, eu acho que significa Sodoma e Egito, é isso, Juninho? Sodoma e Egito, mas aqui então, eu acho que ele quer saber o que significa espiritualmente Sodoma e Egito. Parece que o texto traz para nós uma interpretação para isso. Ó. E o seu cadáver ficará estarado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. O Senhor que foi crucificado é Jesus, né? Então tem gente que vai dizer aqui de que seria lá em Jerusalém, que foi deturpado durante um tempo. Ouvi uma música aí. Então, precisa se entender também de que nesses códigos aqui, quando se fala Sodoma e Egito, por exemplo, espiritualmente, essa era uma informação para o primeiro público em que eles entendiam plenamente, não precisava de maiores explicações. A gente, então, tem interpretações a respeito disso, né? Mas só que isso não é necessariamente a mensagem fundamental do texto. A mensagem fundamental do texto, o eixo central do texto, é que haverá uma proclamação poderosa, ungida, e que Deus não ficará sem testemunho. E que isso vai ficar mais claro quando os fatos estiverem acontecendo, ok? Mas cabe a ele, por exemplo, que agora é seminarista, de estudar sobre isso, mas entender de que essa não é a informação principal que precisa ser compartilhada com as pessoas, não. Ele pode estudar profundamente sobre isso para que ele possa ensinar para as pessoas que têm interesses em detalhes, mas são detalhes que não interferem na mensagem central do texto. Ok, obrigada, pastor. Tá? Então, também eu vou terminando por aqui. Semana que vem, nós vamos falar sobre a Guerra do Armagedon, né? E também a questão do milênio, ok? Eu quero mais uma vez agradecer a todos, né, por esse momento aí que nós estamos vivendo. E aí, temos ainda uma caminhada boa aí no livro de Apocalipse com bastante assuntos interessantes, né, para os próximos domingos. Domingo nós vamos falar sobre a Guerra do Armagedon e dando também nós vamos falar sobre o milênio, né, que tem também algumas questões bastante interessantes para a gente refletir. Quero agradecer mais uma vez a Sandra e a Miliane, né, por esse trabalho de excelência, né, e a gente então vai avançando aí em nome de Jesus. Eu vou orar e voltar a palavra então a Miliane e a Sandra. Pastor, antes de você orar, eu tenho uma notícia chata e pedir intercessão pela família da irmã Iracema, que a filha dela, Isete, faleceu agora pela manhã. Tá? Parece que estava adoentada, eu não conheço a história, mas parece que já estava doente. Pedir oração por essa família. A filha da irmã? Iracema, da Ecologia. Tá bom. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar a tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida da diretoria da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa abençoar Miliane, Sandra e todas as pessoas envolvidas, ó Deus, nas diretorias, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida deles. Os protege também de toda a retaliação. Senhor, nós queremos colocar, ó Deus, a irmã Iracema diante de Ti, pedir que o Senhor console, dê direção,
nesse tempo tão difícil, onde várias notícias ruins chegam e nós sabemos que só o Espírito Santo para consolar. Então, dá a direção, Pai amado. Eu quero pedir também, se alguém está conectado aqui no Zoom, está passando por momentos de depressão, tristeza, ó Deus, falta de esperança, que o Senhor possa entrar com a sua providência na vida dessas pessoas, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos hoje de saber que o Evangelho, a tua palavra, será proclamada. Louvado seja o teu nome. Obrigado também pelo comprometimento de pessoas que durante a grande tribulação vão se fortalecer no Senhor, testemunhando, enfrentando a morte. E a gente quer também avisar as pessoas, acreditando então no arrebatamento da igreja, para que essas pessoas possam ser arrebatadas junto conosco, Pai. E assim, então, nós possamos passar por aquela experiência belíssima, ó Deus, das bodas do Cordeiro, e depois, ó Pai, estar aqui também no milênio. Obrigado pelo interesse das minhas ovelhas no estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa recompensá-los a todos. Dá um restante de domingo abençoado para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, às 19 horas, o nosso culto, né, online, e você está convidado. Sandra. Amém. Amém. Amém, igreja? Nós aqui louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, pela sua disposição, cada manhã falando de forma tão acessível que toca os nossos corações. Né? Como a Miliane falou, estamos aqui juntos tentando entender, muitas coisas são novas, né? Por mais tempo que a gente tenha na igreja, mas estamos vendo de maneira tão minuciosa e tem abençoado muitas nossas vidas. As dúvidas vêm, mas ele esclarece. Que o Senhor o abençoe, pastor, grandemente sua vida, sua família, também nesses tempos, com as suas dificuldades e os seus desafios também. Deus o abençoe. E nós queremos agradecer muito, mas muito a sua presença. Você que tem aqui a todos os domingos, está aqui conosco. Queremos agradecer o seu compromisso, a sua pontualidade, né? Os irmãos hoje, antes das 10 horas, já estão aí conosco. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Te dê uma semana abençoada em Cristo Jesus, uma semana vitoriosa. E nós esperamos os irmãos no próximo domingo. A partir das 9h30, nossa sala está aberta, os irmãos já podem acessar. Muito obrigada. Esteja conosco também no nosso culto hoje, às 19 horas, a nossa live. E você também é o nosso convidado. Os nossos visitantes são muito bem-vindos, como sempre. Muito obrigada pela sua presença. E coloquem, por favor, o nome no chat para a gente poder fazer a nossa frequência, ok? E muito obrigada, irmãos. Agora eu passo para a Miliane para aquele nosso momento super gostoso, que é a nossa confraternização. Quem desejar abrir aí o seu vídeo, o seu áudio, vamos aí nos despedir. Eu e você, juntos na EBD. EBD, tá? Então, um bom domingo para cada um de nós, que o Senhor nos abençoe, que seja um domingo de paz, né? De saúde aí nas casas. Mais uma vez, os nossos sentimentos à família do irmão Daniel e agora a irmã Iracema, com essa perda da sua filha.